Olá, tudo bem? Já chamo vocês, deixa primeiro entrar, fixar aqui o tema da live de hoje. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo, não? Queria saber se estão me ouvindo para eu não precisar trocar o microfone. Se precisar, eu troco. Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Legal, bacana. Então tá, bacana. Vamos esperar o pessoal chegar mais um pouquinho. Retomando um pouquinho as lives, né? Amanhã vai ter outra. Fique de olho que daqui a pouquinho eu coloco. A intenção hoje é aproveitar esse momento que estamos em casa, esse momento onde estamos vivenciando novidades, coisas diferentes, para tentarmos fazer uma transformação. A gente não pode, terminando tudo isso, voltar ao normal, porque o que nós tínhamos antes não era normal. E então nós precisamos aproveitar esse momento para demonstrar o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos de transformação. E às vezes, pequenos passos podem fazer grandes diferenças. E às vezes, pequenos passos somados uns aos outros podem gerar grandes passos e grandes transformações e grandes mudanças. Então, hoje, a gente resolveu falar um pouquinho a respeito de meditar, meditação. Eu fui procurar no dicionário o que significava meditar. Então, isso quer dizer concentrar-se em longas e profundas reflexões, refletir, submeter algo ao estudo do pensamento, ponderar, fazer um plano cuidadoso de algo, projetar, fazer meditação a fim de estabelecer uma relação com elementos divinos, isso é do Michaelis. Então, eu resolvi convidar um professor de respeito, que eu gosto muito, curto, conheço já há algum tempo, sei por onde ele andou, os cursos que ele fez e todo o esforço que ele tem e que fez para chegar ao que ele tem hoje. Então, eu convidei o professor Danilo Chensinski, que é consultor de mindfulness, depois ele explica isso melhor, mas principalmente meditação, empresário e professor, tem uma escola de meditação na Vila Mariana e aqui em São Paulo, e agora uma escola de meditação online. Então, a gente consegue uma conexão boa, tão boa online quanto a gente tem conexão pessoal. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Tá conseguindo ouvir bem aí? Eu sim, vocês me ouvem? Pessoal aí tá ouvindo, gente? Estão ouvindo? Legal, dá um ok, bacana. Ó, bastante gente conhecida, bacana. Bom, a gente estava definindo que a base ficou bem legal, ficou assim, meditação sem enrolação. Porque todas as vezes que a gente assume alguns temas, eles acabam saindo tudo pro esotérico, pro não normal, pro eu não consigo. E eu achei que a gente podia conversar, e o Danilo também achou, o professor Danilo achou, que nós podíamos conversar de uma forma informal, respondendo inclusive perguntas de vocês, por conta de falar de forma simples, né? Que eu acho que é a linha, tanto minha quanto dele. Ó, você está recebendo um abraço da Eduarda Furtz, conheci o Dr. Moisés por conta de uma aula do Danilo no Ibirapuera. Olha lá, valeu, obrigado, Danilo. Eu te mando mais pacientes do que você imagina. É verdade, que bom, agradeço. Bom, e então a gente vai falar um pouquinho a respeito de meditação. Danilo, queria que você se apresentasse um pouquinho a mais, se tiver mais alguma coisa, que a gente pudesse fazer uma introdução. Olha, eu acho que você já falou.
vamos simplificar, né? Acho que professor de meditação, tem uma escola na Vila Mariana, uma escola de Mindfulness e Meditação, que é uma escola do The Rose Method, que, bom, eu queria já, é simples, é isso, a gente vai falar mais, vai aprofundar mais aqui na frente. Queria agradecer o convite e muito legal estar aqui. Eu estou sempre assistindo as suas lives, agora estou participando. Tipo a pessoa quando vai a primeira vez no programa do Jô Soares, da Xuxa, sabe? Que só assistir, agora eu estou lá dentro, dá uma emoção. Pô, legal, obrigado. Jô Soares, Xuxa, é bacana, bacana. A comparação até que foi razoável. Tá bom. Bom, é assim. Pergunta simples, fácil resposta objetiva, né? O que é meditar? Nos Eu conceitos. achei interessante que você buscou no dicionário e aí já começa uma confusão, uma curiosidade, porque o próprio dicionário não diz o que é meditar. Quer dizer, pelo menos não o que significa a técnica de meditação. Porque a técnica de meditação, resumindo assim ao máximo, simplificando ao máximo, é você conseguir se concentrar a ponto de parar de pensar. Mas o que aconteceu? Por que então meditação recebe esse nome se meditar no dicionário significa pensar sobre algo, refletir sobre algo? Uma possibilidade, uma história que se conta é quando os ingleses chegaram na Índia e os ingleses dominaram a Índia por muito tempo, né? Eles viram os indianos fazendo sentados, de olhos fechados e passando muito tempo aqui assim. E o que eles, pelo conhecimento deles, do ponto de vista deles, o que eles pensaram? Bom, esse pessoal está refletindo sobre algo, está pensando sobre algo, porque não cabia dentro do paradigma dos ingleses. Para que vai querer parar de pensar, né? Eles valorizam muito a filosofia e o conhecimento e o pensar. Então, pela concepção deles, eles estavam lá sentados e refletindo, pensando longamente sobre algo. E a técnica de meditação, o exercício da meditação, é justamente você dar um descanso para sua mente, você parar de pensar um pouco, desligar aquele turbilhão de pensamentos que está ligado o dia inteiro, né? E isso cansa. Tem uma pergunta, já vou te pedir para já responder. Bom, vou começar pela primeira. Todo mundo pode meditar? Qualquer pessoa pode meditar? Todos têm a condição, todos têm ali o equipamento necessário, você não precisa de mais nada, não você mesmo, né? E agora, se você me perguntar, é recomendado, é indicado para todos? Eu acho que nada no mundo é recomendado e indicado para todos, a não ser nesse momento lavar bem as mãos. Isso acho que é indicado para todos, mas talvez para algumas pessoas não seja necessário. E então, assim, a meditação pode ser mais recomendada para uns do que para outros. E existem algumas coisas que até são mais importantes antes da meditação, que é eu não focaria na meditação nesse momento, em alguns casos, né? Por exemplo, quem não pratica nenhum tipo de exercício, é mais fundamental praticar algum tipo de atividade física regularmente do que meditar regularmente. Porque a falta do exercício físico atrapalha também no desempenho mental, atrapalha no funcionamento do seu cérebro. E aí até a sua meditação não vai ter uma boa qualidade se você não tiver alguns cuidados prévios, algumas práticas prévias, né? Quando você fala exercício físico, serve só atividade ou você está falando de exercício mesmo? Qualquer tipo de... Porque, por exemplo, eu antes de vir aqui para conversar com você, eu estava passando o pano no chão e limpando as coisas da casa. Isso já é uma atividade física? Que você está considerando atividade física? Eu acho que é você não ser sedentário, né? Acho que você talvez possa me dizer quais são as recomendações da OMS para atividade física.
Você ter, acho que se eu não me engano, ter 30 minutos de exercício, de movimentação todos os dias, mesmo que seja leve, uma caminhada, subir e descer a escada, eu diria que é algo simples, assim, mas tem gente que não tem nem isso, né? Então, isso, se a pessoa está num nível de sedentarismo muito grande, isso vai atrapalhar muito o funcionamento da mente É, e a gestão emocional também, né? aqui você tem, a Eduarda está falando que ela faz crossfilho, serve? Atualmente em casa, as pessoas estão fazendo crossfilho, é uma atividade boa. Ó, aqui me perguntaram de duas faixas e eu quero saber de você. Criança consegue meditar? E eu vou ver quem foi que perguntou. Aqui, Roseli Maier. Minha mãe é idosa de quase 90 anos, está super lúcida. Ela pode meditar? Eu recomendaria mais para a mãe do que para o filho, né? Para o filho deve ter algumas atividades baseadas na meditação que sejam adequadas e recomendadas em gente que estuda esse tipo de atividade para criança, que não é o meu caso. Então, eu não saberia dizer, eu não recomendaria e eu não ensino crianças por uma falta de especialização e de conhecimento técnico mesmo, né? É um público com uma necessidade muito diferente e eu não saberia dizer. Então, eu não recomendo as minhas aulas, o meu treinamento, porque eu não sei o efeito e não sei adaptar, né, o que eu faço para esse público. Agora, para E mãe, adolescentes? adolescente sim, já entra numa idade, acho que Legal. tem a capacidade, o discernimento de se concentrar um pouquinho. Aliás, eu tenho na minha escola muitos alunos que vêm em fase de vestibular e é algo que é fundamental, porque o que eu vejo, esses alunos falam ao meu redor estão todos surtando. E parece que eu sou o único que estou com a cabeça ali no lugar e não estou surtando. E dá tudo certo e ele não surta, ou seja, não é necessário surtar, não é obrigatório. Parece que é um pré-requisito para a fase de vestibular e não é, né? Tá, e a de 90 anos, a mãe de 90 anos? Eu não vejo por que não. Não vejo por que não. O, Existe, assim, se me perguntar, mas não tem contraindicação para meditação? Eu acredito que sim, né? Talvez pessoas com algum problema de saúde mental possa ter na meditação um nível de introspecção que cause um desconforto. Então, qualquer problema de saúde mental, eu acho que é recomendável buscar alguém, né, da área da saúde que trate, que cuide primeiro da saúde mental. Depois, quando está bem mentalmente, está saudável, tratar. Eu acho que é muito comum, como a meditação é reconhecida por gerenciar bem o estresse e as emoções, aí, às vezes, algumas pessoas podem indicar e podem vender a meditação como um tipo de tratamento, de cura, e isso, bom, não é a minha área, né? Eu não vou dizer que está errado, porque provavelmente já tem estudos e pessoas que estão se especializando em tratar, né, doenças mentais, psicológicas com esse tipo de tratamento. Tem um documentário no Netflix que chama Explicando, e tem um explicando específico que chama Explicando a Mente. E tem um episódio dedicado especialmente sobre ansiedade. E ele cita que os treinamentos de mindfulness, eles só estão atrás de remédio para tratar a ansiedade. Só atrás de remédio. Tem até terapia e um monte de outras formas de tratar a ansiedade ficam atrás dos treinamentos de mindfulness. Agora, Legal. não é a minha especialidade. Eu trabalho com pessoas que estão bem e estão buscando algo a mais, estão buscando foco, produtividade, gestão do estresse. O que estressa, todo mundo passa numa escala maior ou menor, né? Estão buscando de alguma forma melhorar a qualidade de vida e a qualidade do funcionamento da mente e do corpo. Antes de chegar no estresse, deixa eu falar de coisas mais práticas e mais simples.
tem um lugar específico que você precisa estar para fazer meditação? Não, não. Esse é um daqueles mitos, né, que tem ou uma das desculpas, né, comuns que eu não consigo um lugar silencioso para meditar. Mas quem disse que precisa de um lugar silencioso, né? A própria meditação é um exercício de você se concentrar em uma coisa só, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Então, o barulho externo acaba sendo até um obstáculo para se contornar, acaba sendo até um estímulo a mais para você treinar e exercita ainda mais. Se você conseguir se concentrar com um barulho em volta, nossa, você está muito afiado, né? Legal. E assim, eu só tenho meia hora. Eu tenho 15 minutos. Funciona? Adianta meditar por esse tempo ou preciso dedicar todos os dias uma hora para eu começar a ter resultados da minha meditação? Legal que você está trazendo os maiores mitos e desculpas das pessoas, né? Eu acho que para tudo que você vai começar e que você quer incluir como um hábito, com certeza o que funciona melhor é o hábito. Da Sarah Lazar, de Harvard, que ela identificou que em 2 meses de meditação diária, o cérebro começa a apresentar uma mudança, uma transformação física, de aumentar a massa cinzenta no neocórtex, que é a parte mais associada à cognição, à razão, e reduzir nas amígdalas, que são a parte mais associadas ao estresse, instinto de luta ou fuga. E em 2 meses de meditação, você consegue ter esse resultado. Em um dia, você não vai conseguir ter esse resultado, mesmo se você ficar 24 horas, né? Então, é um hábito, que o ideal é desenvolver o hábito. Agora, um dos maiores erros das pessoas, da autossabotagem para tudo, é querer começar num passo muito grande. Então, eu não faço exercício, nunca fiz exercício na vida. Então, agora, decido que a partir de agora eu vou fazer 1 hora de exercício todos os dias. 1 hora, para quem nunca fez exercício na vida, 1 hora todos os dias, 0,01% da população mundial vai conseguir do 0 a 1 hora do nada, né? A maioria das pessoas não consegue, porque para criar hábito, você precisa começar pequeno. Então, se você começar com 1 minuto por dia, o hábito, depois de 1 mês fazendo 1 minuto por dia, você pode aumentar para 2. E quando chega em 1 ano, você já está em 12 minutos todos os dias, só que de uma forma gradual e assimilável. Respondi a sua pergunta? Tem algum horário melhor para isso? Do dia? Existe algum horário que é melhor para meditar? O horário que você consegue colocar na rotina, que consegue tornar um hábito. Então, o que eu indico é assim que você acorda ou antes de dormir. Por quê? Porque você acorda todo dia, em um horário parecido, geralmente, e você dorme todo dia, geralmente, num horário parecido. Então, se você usar um gatilho, acordei, tá? Antes de fazer qualquer coisa, vou ficar ali meus primeiros 1, 2, 5 minutos de meditação, depois eu começo o dia. Fica fácil de lembrar, fica fácil de tornar um hábito. A mesma coisa se você, antes de dormir, você deita para dormir, minha meditação, senta, medita e volta a dormir. Então, isso eu recomendo. Agora, fora isso, não tem horário mais propício. Cada horário vai ter um efeito um pouquinho diferente, mas o importante é o hábito mesmo. Meditar em pé, sentado, deitado, faz alguma diferença? O que faz diferença é a única recomendação é não meditar deitado de preferência, porque a probabilidade de você dormir é grande.
e a gente não quer dormir. A ideia é aumentar a consciência e não reduzir. E quando você dorme, você está reduzindo a sua consciência, né? Então, deitado, o corpo entende que aquele estado, quando você se deita, opa, hora de dormir. Agora, quando você está sentado, de preferência, tá? Não apoiando as costas, porque você não vai dormir sentado sem apoiar as costas. Se você começar a dormir, você cai e levanta. Então, é por isso que se recomenda meditar sentado e com a coluna ereta, sem apoiar as costas, até para ficar mais confortável. Se está muito curvado, com o tempo pode começar a dar algumas dorzinhas. Mais uma vez, a importância do exercício físico, porque se você não consegue ficar sentado com a coluna ereta por uns 5 minutos sem ter dor nas costas, porque você não pratica atividade física, isso vai já ser o primeiro obstáculo para a meditação. Já vai dificultar, né, a meditação. Então, se você tiver com sono, não é aconselhável fazer a meditação. Deitado? Não, sentado. eu estou com sono. Sim, é que a chance de eu adormecer no processo de meditação, ela acaba sendo maior, ou não. É que assim, se você decidiu para você mesmo que você vai desenvolver o hábito de meditar todos os dias à noite antes de dormir, porque você quer, depois de um dia longo, cheio, tá com a cabeça cheia, você quer parar um pouquinho a cabeça e dar uma desacelerada para não dormir agitado, por exemplo, o que faz uma grande diferença para a qualidade do sono. Se você decidiu isso e você falar, mas hoje eu estou com sono, não vou meditar antes de dormir, você não cria um hábito, né? Então, mesmo com sono, o que eu recomendo é assim, coloca na sua cabeça um mínimo, uma meta de um mínimo de 1 minuto. Aí você senta e fala, tá bom, vai, só 1 minuto dá. Aí você senta para fazer 1 minuto de meditação e quando você vai ver, já passou 1 minuto. Ah, mas tá tão gostoso, vou ficar mais um pouquinho. Ou não, 1 minuto, não, já passou 1 minuto, não tá dando mesmo hoje. Aí você deita com um sentimento de missão cumprida. Mas só de parar 1 minuto já faz uma diferença, porque existe um condicionamento do ser humano de estar sempre no piloto automático, e se você tem um hábito, uma rotina, você vai tudo no piloto automático e às vezes está fazendo sem nem saber por quê, sem nem parar para pensar. E o fato de você parar 1 minuto e desligar o piloto automático já te faz ter mais presença, ter mais consciência, viver e fazer escolhas um pouquinho melhores, né? Para quem está começando, é sempre melhor fazer sozinho ou fazer com alguma orientação, algum professor? E se você chega a um momento onde você consegue meditar sozinho? Olha, hoje em dia tem dezenas, talvez centenas de aplicativos de meditação, né? E esses aplicativos são muito legais, eles chamam de meditação guiada, que é alguém te dizendo o que você fazer, para você acompanhar e se deixar ser guiado. O que é bom, o que é bacana, e é um bom começo. Para quem nunca meditou, usar esses aplicativos é um bom começo. Agora, para você evoluir, para você avançar e ter indicações personalizadas para você, é legal ter um professor, ter uma escola, né? E os aplicativos, como eu mencionei, né, eles ficam na área mais mental, apenas. E lembra, você ir direto para a parte mental, tem gente que pode não cai bem, assim. Por exemplo, existem muitas ferramentas de mindfulness e meditação. Muitas ferramentas. E, às vezes, alguma não vai cair bem para aquela pessoa. Aí ela trava contato com aquela técnica e fala, eu não gosto de meditação porque essa técnica específica eu tentei e não caiu bem para mim. Isso aconteceu com uma namorada de um aluno que ela falou, ela foi meditar. E aí, do nada, ela começou a ter um tipo de pensamento, algumas memórias ruins, e ficou incomodada, ficou emocionada e quis parar. E meio que se bloqueou, né? E, às vezes, para ela, de algum outro tipo de meditação, eu não sei qual foi o que ela usou, mas ela precisaria de algum outro tipo de meditação.
ou ela precisa de algum outro tipo de técnica de mindfulness, ou algum tipo até de orientação de hábito, de atitude, de reprogramação emocional antes de começar a meditar. E aí que entra a necessidade de um professor para guiar e dar essas orientações mais pessoais. Tá. Vamos falar um pouquinho de estresse. Estresse é sempre ruim? Você me perguntou isso porque você já me ouviu falar sobre isso, será? Não, é porque talvez eu seja um pouco estressado. Vou te contar, é bem jeitoso, às vezes, umas vezes. Pode falar, pode Tá falar. querendo que eu limpe a sua barra com a minha mãe, é isso. Mais ou menos por aí. Vamos lá. Estresse é sempre ruim? É que eu dou algumas palestras onde eu falo que o estresse ele pode ser bom. Ele começa a ser ruim a partir de determinado ponto, né? Que é o ponto que ele começa a prejudicar a sua saúde, os seus relacionamentos, né? Então, ele não é sempre ruim. Existe uma curva chamada curva Yerkes-Dodson, que é a curva de performance relacionada à pressão e produtividade e pressão. Nível de pressão. Então, no comecinho, quando você está muito sem estresse, está muito tranquilo, não tem estresse nenhum, o que acontece é que você não se mexe, não faz muita coisa, não está estimulado. Então, a produtividade é muito baixa. Aí, na medida que você vai tendo mais pressão, mais pressão, mais pressão, a curva de produtividade vai subindo. É tipo assim, eu tenho um mês para estudar para a prova. Ah, depois eu estudo. E aí, quando chega no dia antes da prova, ixi, agora não tem mais tempo, a pressão aumentou, eu vou ficar o dia inteiro estudando. Nível de produtividade sobe. Pelo menos eu, não sei vocês, mas eu nunca fui de ficar estudando muito um mês antes de uma prova. Eu estudava no dia anterior, às vezes de manhã, no dia da prova, e quando eu tinha esse sentimento, essa sensação de pressão, então para mim era produtivo. Mas um mês antes eu não tinha a mesma motivação, o mesmo estímulo. Então, aí a pressão vai subindo e... ok. Aí, o que acontece? Chega um ponto que a sua produtividade não sobe mais. E se a pressão segue aumentando e você não aprende a lidar com aquela pressão, a produtividade começa a cair junto com o seu nível de saúde. E aí que está o estresse ruim. Quando a pessoa entra no nível de estresse no qual ela não aprende a lidar com a pressão, aquilo começa a prejudicar os hábitos, a qualidade de vida, saúde, os relacionamentos. E aí a produtividade cai muito, porque com falta de disposição, começa a ter mais conflitos, começa a ficar mais difícil de concentrar, começa a ter falta de saúde, começa a ficar doente. Isso atrapalha demais a produtividade, né? Então é possível você gerenciar um nível de estresse ok, aceitável, saudável, desde que você tenha alguns critérios, né? Tem uma consultoria que eu dou, que se chama Mindfulness Design, que é sobre gestão do estresse e bem-estar, que são 6 passos para você gerenciar o estresse. E desses 6 passos, todos eles, na verdade, menos um, os 5 passos iniciais são coisas para você aumentar a sua capacidade, o seu nível de disposição, de energia, de concentração, de produtividade, melhorar a rotina e hábitos, para que você não precise tirar nada da sua vida, que você reduza o estresse melhorando quem você é. Imagina que você tem 2 barrinhas aqui. A primeira barrinha é a sua barrinha de energia. A segunda barrinha é a sua barrinha de pressão e de demandas. E por energia, entenda a sua disposição, seu foco, sua produtividade, sua motivação. Se essa barrinha aqui primeira está muito abaixo da de pressão e da de demanda, e aquilo fica assim por muito tempo, você está sempre abaixo da sua capacidade de lidar com tudo que você tem que lidar. E aquilo causa estresse. Eu nunca vou conseguir, não dá tempo, não tem como, não tenho condições. Então, se você subir essa barrinha, sem precisar diminuir o tanto de coisa que você faz em desafio, você sobe essa barrinha, você se melhora, trabalha em si mesmo, e a meditação é só uma dessas ferramentas, você fica à altura do seu desafio e isso reduz imensamente o estresse, sem você precisar tirar férias,
largar o emprego, largar o trabalho, sem você precisar jogar tudo pro ar. E então esse é a minha visão, né, a nossa visão aqui na escola sobre estresse. E aí você, com o tempo, se você aumentar para cá, você é capaz até de fazer mais coisa, de aumentar o seu nível de desafio, porque você trabalhou em si mesmo e se tornou capaz de lidar com desafios maiores. Nós estamos vivendo uma época de muito estresse externo. E isso funciona para todos, quer seja para quem fica em casa, quer seja para quem sai de casa, enfim. Esse estresse, esse nível de estresse faz com que eu precise aumentar mais, então eu às vezes preciso utilizar de outros meios, outras ferramentas para poder colocar a minha produtividade em ação. Nesse momento, tem condições de ajudar a cumprir esse papel? Estamos todos em casa. É um bom momento para começar. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Nessa situação atual que nós estamos de quarentena, de todos os desafios que ninguém esperava, né? Os desafios subiram um monte, ninguém estava preparado, ficou aqui embaixo, né? E talvez até mais para baixo, porque ficou trancado em casa e tem, né? Às vezes fazer mais exercício não faz mais, às vezes se cuidava melhor e agora não está se cuidando tanto, né? Pode ser que tenha acontecido isso com algumas pessoas. Eu acho que usando essa lógica é muito simples. Ó, vai que você não estava estressado no seu dia a dia, estava tudo aqui, estava ok, estava lidando bem. De repente, subiu do nada, de um dia para o outro, e tem subido cada vez mais esse nível de desafio, que é essa vida que nós estamos vivendo agora. É simples, ao nosso ver, ao meu ver, você precisa aumentar mais isso daqui. Você precisa aprender a ser mais produtivo, a ser mais focado, você precisa aprender agora, né, a melhorar os seus hábitos, desenvolver bons hábitos em casa, nesse momento, porque às vezes você tinha bons hábitos, aí mudou sua rotina, agora seus hábitos pioraram. Então, às vezes, você estava aqui, o desafio subiu um pouquinho, mas às vezes você caiu no nível de energia porque você piorou seus hábitos. Então, é um ótimo momento para agora que a gente já está se acostumando com a quarentena e melhorando os hábitos. Beleza. Eu tenho um problema sério, né? Assim, eu tentei fazer algumas vezes a meditação e eu acho que eu sou um pouquinho ansioso. Então, muitas vezes eu fico assim, a gente fecha os olhos para meditar, é isso? Precisa fechar os olhos, é uma indicação importante. E aí... É obrigatório. Isso, então, pera lá. Aí essa era a pergunta. Porque o que acontece? Eu tenho que ficar com o olho fechado. Quem estiver vendo aí pra gente diz se já acontece, se é só comigo, porque aí eu começo a ficar preocupado. Mas assim, então agora você está falando alguma coisa, todos estão repousando, não tem a menor dúvida que o meu olho direito abre para eu olhar, para ver se todo mundo está lá e eu volto, para ver se só eu não consigo, né? É necessário os olhos fechados? Existe essa obrigatoriedade para que eu me concentre e faça a meditação? Não precisa. Aí que entra um professor, né, para passar orientações. Aí, né, a importância de um professor. Porque, no seu caso, o que acontece? Se você sente que você até é agitado, ansioso, e você vai direto para uma técnica na qual você tem que ficar do nada, totalmente imóvel e só gerenciar a mente, que ela já é agitada normalmente, é um passo muito grande. Lembra aquilo que eu falei de dar pequenos passos em relação ao tempo? A mesma coisa é pequenos passos em relação à ferramenta, né? Você não vai para a ferramenta mais difícil de primeira. Se eu estou ali, sei lá, eu gosto de comparar com academia, exercício físico. Se eu vou na academia, acabei de chegar, eu sou novato, e eu quero levantar o peso daqueles que já estão lá há 10 anos, já levantam pesos enormes e usam os equipamentos mais sofisticados, e eu vou tentar fazer aquilo,
eu vou me machucar. Vai ser difícil, não vou conseguir. Então eu preciso começar dar um passo para trás. Então o que eu recomendaria para você, por exemplo? Começar com um exercício respiratório com contagem de ritmo. Então, por exemplo, porque isso vai te deixar a mente ocupada em uma tarefa. E quando você está ocupado em uma tarefa, isso faz com que você, pelo menos, não é um exercício de meditação propriamente dito, porque a meditação é parar de pensar, você está pensando. Mas é um exercício de mindfulness, um exercício de presença. Aliás, a gente não falou, diferença de mindfulness e meditação. Basicamente, mindfulness, estar presente. Meditação, parar de pensar. Então, você pode estar presente, mas pensando. Mas meditação, você está presente, mas não está pensando. Essa é a diferença. Então, eu recomendaria para você o exercício com ritmo, por 2 motivos. Primeiro, que deixa sua mente ocupada em uma tarefa. Você é uma pessoa que gosta de estar sempre fazendo coisas, né? Está realizando, trabalhando e fazendo. Então, você estaria fazendo uma tarefa, pelo menos. É uma coisa. Segundo, a respiração ritmada, existe um circuito no nosso cérebro que te deixa mais calmo, reduz a ansiedade, desacelera a sua mente quando você respira mais devagar. E acelera, te deixa mais agitado quando você respira mais rápido. Por isso o ataque de pânico é acompanhado de uma respiração muito acelerada, né? E uma das ferramentas para você gerenciar um ataque de pânico é reduzir a respiração e a oxigenação. E por isso aquele negócio de respirar num saquinho, de ataque de pânico não é minha especialidade, se eu vi naquele documentário que eu indiquei para vocês lá no Netflix sobre ansiedade. Então, quando você respira mais devagar, você reduz a ansiedade e aquela aceleração, agitação mental. Então, além de fazer um exercício de concentração, você estaria já desacelerando emocionalmente. Então, é isso que eu indicaria para você, com tempo marcado, deixa ali 2 minutos para começar. E como é que é esse ritmo? Eu não falei do ritmo, né? É basicamente assim, para começar, o ritmo mais simples. Inspira em 4 segundos, conta 4 segundos para inspirar. Segura o ar por 4 segundos. E exala por 4 segundos. Essa é uma ferramenta super chave também para a gestão do estresse. E, enfim, eu poderia ficar explicando, mas não sei se é o se você quiser. Se você quiser. Só deixa eu fazer uma pergunta, porque quando você a gente pode meditar de olho aberto, por exemplo, fazendo alguma coisa. Eu acho, não sei, eu quero saber de você agora, que a dona Janeiro, porque ela diz o seguinte, pode meditar lavando louça, e ela me pôs para lavar louça, e eu acreditei que eu estava meditando. Posso meditar lavando louça mesmo, quando eu estou me concentrando naquilo que eu estou fazendo? Sim, isso é outra coisa que eu ia te recomendar também, né? O que você gosta de fazer? Não estou falando que é o caso de lavar louça, não sei se ela gosta de lavar louça. Não. Mas o que você gosta de fazer que faz com que você fique presente, com que você fique focado? Isso já é uma prévia de um exercício de meditação. Isso já é um exercício de mindfulness. Por que as pessoas gostam tanto de esportes radicais? Ou por que as pessoas gostam tanto de fazer, por exemplo, quem gosta de fazer jardinagem, gosta de fazer origami, quem gosta de fazer quebra-cabeça, são coisas que te fazem ficar focado no que você está fazendo. Isso, para nós, isso nos dá um bem-estar mental gigante, ficar focado no que você está fazendo. Então, existe um estudo também de Harvard, que é, agora, lembrar o nome do pesquisador, é Matt Killingsworth. E depois procurem lá um estudo que fala sobre mindfulness ou a presença relacionada com felicidade. Que ele identificou que as pessoas que estão mais presentes no que estão fazendo são mais felizes. E as pessoas que estão mais dispersas, por mais que estejam fazendo alguma coisa legal, elas são menos felizes. E o cara fez um estudo com pessoas, e é uma coisa universal.
fez um estudo de gente de vários e vários países. Depois assistam lá, procurem o TED dele. Ou seja, existe uma relação direta entre o seu nível de felicidade e o quanto você está realmente focado e presente no que você está fazendo. E isso inclui até lavar louça. Se a pessoa está lavando louça, mas está realmente ali presente, ela vai ter um sentimento de satisfação e felicidade maior com aquela atividade do que se ela estiver lavando louça e pensando em fazer outra coisa. Eu, pessoalmente, gosto de aproveitar o horário de lavar louça para ouvir audiobook. Eu sinto que eu estou presente, mas não no que eu estou fazendo, mas no que eu estou ouvindo. Estou otimizando meu tempo para aprender alguma coisa, acaba sendo um horário de aprendizado do dia. Mas a recomendação, uma das principais recomendações do Mindfulness é você estar... Qualquer coisa que você estiver fazendo, você estar lá presente, fazer o que você está fazendo. Então, você está tomando banho, você está realmente prestando atenção no que você está fazendo. Você está comendo, está mastigando, sentindo o aroma da comida, a textura, o sabor. Isso faz com que até o seu prazer na alimentação, não importa o tipo de alimento que você esteja comendo, ele seja maior. Legal. Apesar de que eu achar que lavar a louça deixa a Janice feliz. É bacana. Quando eu lavo, ela fica feliz. Não, é mentira, eu lavo. Assim com a Nath também. Deixa eu te perguntar outra coisa. Música. Oi? Foi que ela fica feliz quando eu lavo a louça. Isso. Música. Quando você está ouvindo música, isso atrapalha ou isso favorece ou isso não faz diferença para você meditar, por exemplo? Se você está, por exemplo, fazendo uma coisa, dirigindo, eu ouvindo música e deixa a mente desligada, só deixa rolar, isso não é nem meditação nem mais, mas você está ali desligando a mente, deixando o piloto automático assumir e está agradando, de certa forma, emocionalmente, né? Agora, se você está ouvindo uma música, mas assim, ouvindo mesmo, você está ali curtindo aquela música, aquilo já é um exercício de mindfulness, não de meditação. Se você está para meditar, a música que nós recomendamos é qualquer tipo de som que seja um som meio contínuo que não oscile. Então, se você tem um som, ou um som do tipo de batida do metrônomo, toque, ou de relógio, pega um relógio de ponteiro, toque, 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 toque. E aquele relógio, aquele mesmo som, ele tem que ser chato. Para servir como meditação, ele tem que entediar a mente, porque a mente ela gosta de dispersão, ela quer pensar, ela quer se pegar um pensamento, ela quer fazer associações. E se você parar e se concentrar em uma única coisa chata, a mente ela fica de saco cheio e fala, ai que saco, e ela para. É mais ou menos assim. Legal, legal. Bom, até onde pode chegar uma pessoa com meditação? Quer dizer, quais são os benefícios que a meditação traz para as pessoas? Num primeiro momento, é o fato de você parar e dedicar uns minutinhos do seu dia para você, para ficar mais presente, para perceber como você está e para você ganhar mais consciência do seu corpo, das suas emoções e dos seus pensamentos. E isso é bem importante para você não viver uma vida tanto no piloto automático. Então, esse é um primeiro momento, você separar e dedicar um tempo para você, porque tem gente que fala, não tenho tempo nem para respirar, não tenho tempo para meditar. E, na verdade, o que a pessoa está dizendo é, não tenho tempo para mim, não tenho tempo para cuidar de mim, para cuidar da minha mente, da minha saúde, saúde mental. Tem um médico que é um aluno do The Rose Method, que é o Dr. Vitor Sorrentino, e ele diz assim, se você não ouvir o seu corpo sussurrar, você vai precisar ouvi-lo gritar. O que isso significa? O seu corpo dá muitos indícios quando alguma coisa não está bem. E se você não dá atenção para esses indícios, o corpo ele vai ter que chamar mais a sua atenção. E é aí que
dá um burnout, aí que tem alguma crise de estresse, aí que a pessoa fica doente, e aí você ficou doente, agora você vai ser forçado a parar. Então, esse é o primeiro nível, é só você aprender a ouvir, a perceber melhor e dedicar esse tempo para você. Só o ato de você dedicar esse tempo para você já muda uma coisa na sua cabeça que eu vou me cuidar, eu vou dedicar um tempo para cuidar da minha sanidade mental, do meu bem-estar, do meu estresse. Tá. No segundo momento, acontece o que aquela pesquisa da Sarah Lazar, eu comentei no início, para quem não ouviu, aquilo começa a transformar o seu cérebro. E o seu cérebro começa a se transformar, a forma que ele funciona e a forma que ele processa as informações do exterior. Então, aquela coisa que te estressava antes já não te estressa mais. Aquela coisa que te deixava mais ansioso, que te fazia um comportamento impulsivo, que geralmente dá errado, não acontece mais. Então, você começa a lidar muito mais facilmente com as mudanças, com os desafios. E isso, para quem já era meditante antes de entrar nessa fase que nós estamos, poxa, essas pessoas provavelmente estão lidando muito melhor com todo esse cenário, porque a mente ela já está preparada para lidar com as adversidades, as mudanças, de uma forma diferente. Então, isso que começa a acontecer no médio prazo, 2 meses mais ou menos, começa a se perceber, mas com o tempo melhor ainda. E, num terceiro momento, você vive com muito mais consciência, com muito mais presença. Ou seja, você começa a perceber melhor o seu comportamento que era automático e resolver se você quer mudar ou manter. Você começa a fazer escolhas mais conscientes. Mas por que será que eu faço isso? Será que é porque eu quero ou porque espera-se isso de mim? E você começa a passar por um processo de flexibilidade mental, como diz a Cláudia aqui. Mas você começa a passar por um processo de rever até suas decisões, suas escolhas, o seu pensamento, o seu comportamento, as suas ações, e aí você entra num looping positivo de aprimoramento contínuo para que você construa a vida que você quer. Então, daquelas consultorias, eu falei do Mindfulness Design, ele tem 5 módulos, né? Um deles é a gestão do estresse e bem-estar. O segundo é de inteligência emocional. O terceiro, ele fala justamente chama Intentional Life. Esse é um programa que nós trouxemos dos Estados Unidos. Esse programa Intentional Life, ele fala sobre são 10 encontros para você, cada semana, rever algumas coisas, algumas escolhas, alguns valores e ir traçando uma vida que você quer ter, não aquela que aconteceu até agora e você às vezes nunca parou para pensar e planejar. Né? Então, sua vida começa a ter mais essa consciência, você vai direcionando a vida mais no caminho que você quer e que você escolheu. Isso já é num terceiro momento, né? Tá. Eu, de repente, quero fazer meditação. Vou começar a fazer, vou começar a praticar. Nesse momento aqui que a gente está, o quanto... Aliás, desculpa, não nesse momento que a gente está. O quanto o contato com a natureza ajuda ou pode fazer alguma diferença nessa questão da meditação. Olha, o contato com a natureza é saudável para a nossa mente sempre, né? Para a mente, para o corpo, para o nosso lado emocional, né? A gente sente uma carência de contato com a natureza e isso interfere nas nossas emoções. Agora, em relação à meditação, por que as pessoas gostam tanto de ver belas paisagens? Porque aquela bela paisagem, aquele sentimento de uau, aquela admiração, aquilo faz com que você esteja realmente presente. Então, é uma forma de você desfrutar mesmo de um estado de presença, um estado de bem-estar mental muito grande, quando você está realmente ali. E hoje em dia, até as mídias sociais e
aparelhos móveis, né, eletrônicos móveis, tiraram um pouquinho isso da gente, né? Aquele momento que nós estávamos só nós mesmos fazendo aquilo presente onde nós estávamos. Né? Antigamente você ia viajar, você ia para uma praia, para uma ilha, e não tinha. Você estava lá, ninguém te encontrava. Você tinha que ir lá, achar um jeito de ligar para alguém por telefone fixo, se ninguém tinha seu número, você estava lá mesmo, né? E com o telefone celular, depois redes sociais, as pessoas estão lá no Japão, mas estão escalando uma montanha e estão com o celular ali funcionando, e recebendo mensagem, tirando foto e postando. E isso acabou tirando da gente um pouco um hábito de estar presente, estar focado no que nós fazemos. E esse é um dos motivos, ao meu ver, que desde o ano 2000, o mundo todo está buscando mais meditação. Tem um gráfico que mostra a quantidade de artigos publicados sobre meditação ao longo dos anos. Lá na década de 60 não tinha nada, ninguém sabia o que era uma coisa mais no mundo alternativo, esotérico, né? E aí, desde o ano 2000, essa curva começa a crescer exponencialmente. Então, são mais de 500 artigos publicados sobre meditação todo ano, com estudos interessantíssimos. E por que eu estava falando isso? Perdi minha linha de raciocínio. Conta de até onde pode chegar, você estava falando das aulas e a fase das 5 fases, a terceira fase do curso. Não, acho que eu já tinha parte. Eu já tinha entrado em outra linha de raciocínio. Mas, enfim, esses estudos tiraram a meditação de ser algo que era meio desconhecido, alternativo. E hoje... lembrei por quê. Porque hoje em dia tem... meditação e mindfulness são técnicas muito, muito antigas. Muito antigas. Mais de 5.000 anos de existência, né? Se conhece essas ferramentas. Agora, isso... O pessoal está prestando atenção, tá? Você estava falando da natureza. A gente perguntou da natureza aqui, ó. Todo mundo está lembrando aí da natureza. Tá. Legal. Eu já tinha mudado a linha. Eu tinha respondido da natureza e tinha entrado nessa questão de por que hoje em dia está sendo tão procurado, né? Porque são técnicas antigas, milenares, já existem há muitos anos, só que hoje, desde o ano 2000, por causa desse cenário atual de falta de desconexão, de falta de desconectar do mundo externo, e falta de se conectar mais, de ter mais tempo para você mesmo, isso passou a ser mais necessário, né? Porque antes você tinha condições mais adequadas para você estar mais presente, mais focado no que você está fazendo. E hoje já não tem mais. Hoje as condições e o mundo está construído de uma forma que prenda a sua atenção e que você fica mais disperso, né? Existe um outro estudo que mostra que de 1986 para cá, aumentou em 5 vezes a quantidade de informação que o seu cérebro processa em um dia. Hoje, a quantidade de informação que nós processamos, que o nosso cérebro processa em um dia, é equivalente a 174 jornais, ao conteúdo de 174 jornais. Então, por isso que se tornou mais necessário. E aí eu falei da natureza, que quando você está em contato com a natureza, especialmente se você não está ali conectado, tirando foto, fazendo vídeo, postando, quando você está realmente lá, existe uma coisa no nosso inconsciente que é aquela admiração, que é aquela conexão. E isso inspira, né? Isso inspira a concentração e a presença. Legal. Vou te fazer uma pergunta que foi do Dr. Eliezer. Se você não tiver, você depois passa para ele a resposta. A pergunta dele foi se existe algum estudo ou alguma técnica que pode ser utilizada de meditação para o trabalho de parto. Tá? Depois você... Não conheço, mas eu indicaria, se fosse o caso, e eu acho que isso ele já deve saber, deve conhecer e utilizar, que é a respiração ritmada, né? Colocar um ritmo na respiração. Na respiração. 1, 2, 1, né?
Seria, eu Legal. acho, mas não conheço e não é minha. Nunca estudei sobre o assunto. Bom, então vamos lá. Olha, por incrível que pareça, faltam 5 minutos, tá? Eu queria que você Passou rápido. deixasse aí mensagens finais e se alguém quiser te encontrar, por onde te encontrar, como entrar em contato com você, mesmo e principalmente hoje em dia online, né? Mensagens finais. Mensagens finais. Eu recomendo experimentar, né? Eu acho que é super importante, antes de ter um monte de a gente ouve falar um monte de tudo, né? A gente ouve falar um monte de meditação, inclusive, cada um tem uma visão diferente. Existe meditação associada a um lado mais espiritual, existe meditação associada a um lado mais terapêutico, existe a meditação, no meu caso, é mais uma questão de autoconhecimento e de performance e evolução pessoal. O que eu recomendo é cada um experimentar, testar e colocar o hábito, mas sem cair naquela armadilha de querer dar um passo muito grande. Começar pequeno. E isso é para qualquer coisa que você queira incorporar na sua vida. Começa pequeno até aquilo virar um hábito. E aí, se quem quiser me procurar, quem quiser saber mais, pode me mandar uma mensagem pelo Instagram para a gente conversar, se quiser saber mais informação. Quem Qual é o quiser, teu Instagram? o Instagram ele deve aparecer aqui, não? É Danilo Não, Performance Coach. Doutor Moisés isso com tá Danilo no... Performance Coach. Eu acho que tá aí, mas enfim, tá dito aí pro pessoal anotar e procurar. Danilo Performance Coach. E eu devo estar marcado no seu próprio post, no story, deve estar lá. no post, E isso. Mas agora, eu acho que o convite que eu tenho para o pessoal agora é que até o final de maio, eu estou com uma escola online de meditação, de mindfulness e meditação, com aulas gratuitas, 3 vezes por dia, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, meio-dia e 8 da noite. São 30 minutos por aula, 25 minutos de treino, mais 5 minutos de perguntas e respostas, que a vantagem é que tem um professor, é ao vivo, né, com o professor, então o professor orienta, você pode perguntar no final da aula. A gente está oferecendo nesse período de quarentena até o final do mês, então gratuito. E as aulas elas Como que têm a parte acessa? respiratória. Como que acessa? Tem que ir no meu perfil e clicar no link da bio. Lá no link da bio tem uma página onde você se inscreve para as aulas e pode reservar quantas aulas você quiser. Pode fazer até 3 aulas por dia, todos os dias até o final. Aí eu recomendo que vá lá e experimente. E são aulas que são mais completinhas, não é só você ficar sentado meditando por 25 minutos. Ela tem a parte respiratória, depois tem uma parte de descontração e relaxamento, depois tem uma parte de foco e meditação, bem divididinha, bem explicadinho para iniciantes. E é um progresso, são 15 aulas. Cada dia a pessoa aprende uma coisa nova. Cada dia uma ferramenta nova, aprende uma coisa nova. Eu recomendo experimentar. E, bom, é isso que eu recomendo para esse momento. E amanhã eu vou fazer uma nova live. E, na verdade, não é uma live, é uma aula, né? Uma aula ao vivo. Para quem lá nesse mesmo site onde as pessoas agendam as aulas, elas podem reservar uma vaga para participar dessa aula ao vivo, que é para quem está fazendo essas aulas de meditação todos os dias. Eu vou dar uma aula falando sobre uma introdução à meditação. Então, é um pouquinho de tudo isso que eu falei aqui, mas com ferramentas técnicas também no meio. Então, eu vou falar um pouquinho de teoria e passar uma técnica, um pouquinho de teoria e passar uma técnica. Então, para quem quiser já ter um gostinho, pode ir lá amanhã, pode se inscrever nesse site que está no link do meu perfil e se inscrever lá, tanto para as aulas de meditação, quanto para essa aula de amanhã, de 1h às 4h da tarde. Seguinte, 35 segundos. Essa nossa live fica gravada no Stories do Dr. Moisés. Depois eu gravo e ela vai para o meu perfil, para o meu canal do YouTube, Dr. Moisés Playlist Lives. Dan, obrigado. Muito bom. Espero que tenha sido de satisfação, que tenha sido gostoso para todos, como foi para mim. Gente, tchau, obrigado.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.